Boa noite, pessoal. Vamos começar, então, a nossa aula. Deixa eu ampliar aqui. Bom, aula passada, então, a gente fez uma introdução, né, na disciplina de Sistema e Processos Mecânicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais, tá? E vamos também falar um pouquinho da obtenção do material base, tá? Da matéria-prima, então, para que seja possível feita a conformação posterior. Deixa eu aceitar o Fernando. Bom, pessoal, algumas propriedades dos metais, então, tá? Os materiais metálicos reagem, né, conforme a intensidade e o tipo de carga aplicada quando a gente está falando de processos de conformação, tá? As solicitações, elas também podem vir de cargas combinadas, não necessariamente, deixa eu evitar o marco aqui, não necessariamente eu tenho um único tipo de esforço, tá? Posso ter mais de um esforço, posso ter compressão junto com torção, então tem que ser analisado todas as reações quanto aos esforços postos. Oi? Postos. Então, Alex tem que ter a informação ali, tá? Eu não posso ficar chamando vocês e dizendo que tem que fazer, porque eu não me desconcentro na aula ali. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dos principais tipos de solicitação, né? Nós temos a tensão normal, tá? A gente já conversou sobre isso. Tensão normal é aquela aplicada, né, de forma perpendicular ao meu corpo. Ela é uma força retilínea, tá? Não é rotatória, ela é uma força retilínea aplicada perpendicular ao meu corpo. Quem são as forças normais? São as forças de tração e as forças de compressão, tá? Hoje. Quando o material está sujeito a um esforço que tende a encurtá-lo ou esticá-lo, tá? É uma outra forma de simplificar também para não precisar lembrar que é toda e qualquer força retilínea, né, imposta de forma perpendicular ao corpo. Então, é aquela tensão normal, é aquela força que pode ou comprimir ou tracionar, encurtar ou esticar aquele corpo. Temos também flexão, tá? Ocorre durante a aplicação de uma forma em um material, onde este tende a curvar-se, tá? A força, ela é aplicada ao longo do corpo do meu material, tá? Não só nas extremidades, mas algum espaço do corpo. Ela não precisa ser necessariamente bem no meio do corpo, né? Pode ser como na figura de cima aqui, mais para um lado do que mais para o outro. Também vai curvar o meu corpo, mas não de forma simétrica. O meu corpo só vai ficar de forma curvado de forma simétrica, né, se a aplicação da força for feita exatamente no meio da parte longitudinal do meu componente. Temos a torção, que é a aplicação de um momento, né? Ele é responsável, então, por um carregamento. Torção, eu não vou ter uma força retilínea, eu vou ter um momento, tá? Qual é a diferença de uma força retilínea para um momento? Momentos são aquelas forças que proporcionam, né, o movimento de rotação, de giro. Cisalhamento, tá? Se dá quando um carregamento é aplicado a um corpo, geralmente próximo a um ponto de apoio, né? Ou cargas tangenciais em sentidos opostos, fazendo com que o material tenda a sofrer um deslocamento entre planos paralelos, né? Eu posso ter duas forças de sentidos opostos, para cima e para baixo, ou de um lado para o outro. O importante é que elas sejam perfeitamente paralelas, certo? Mesma orientação, mas de sentidos diferentes, uma para um lado e outra para o outro. Então, assim eu aplico cisalhamento. Cisalhamento a gente aplica em conformação para proporcionar o corte, né? Não vou cortar a minha peça a partir de uma ferramenta. Se eu utilizo ferramenta, eu estou fazendo um processo de usinagem. Quando é a partir de forças aplicadas, o meu material rompe por si só por cisalhamento, é um processo de conformação.
Temos também deformação, tá? Todo corpo submetido a pelo menos um dos carregamentos citados, né, anteriormente, sofrerá alteração de sua forma, seja de um jeito ou de outro, tá? Mas a deformação, ela pode ser dividida em dois, elástica e plástica, tá? Quando eu tenho deformação elástica, ela existe enquanto está acontecendo o carregamento. O que a gente chama de carregamento? É aquela força que está sendo aplicada, certo? Eu tenho diferentes tipos de carregamento. Pode ser um carregamento de compressão, de tração, de torção, né? Varia de acordo com o esforço. Mas o meu corpo, né, ele só tem aquela deformação enquanto existe uma força imposta sobre ele. A partir do momento que eu cessar essa força, né, o meu material volta para a geometria original. Quando isso acontece, a gente diz que é uma deformação elástica, tá? Tenho também a deformação plástica, que é aquela deformação permanente, né? Mesmo após ter cessado o carregamento, aquela força que eu estou aplicando, tá? O meu corpo se mantém deformado, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. Já sei que vocês já viram os conceitos de deformação elástica e plástica, mas é porque a gente precisa entender que na prática, tá? A deformação plástica, ela não é pura, tá? Não acontece como a teoria. Como é que é na teoria? Eu tenho um corpo, vou aplicar uma força sobre ele, né? Vou cessar essa minha força e quando eu cesso a minha força, ele continua deformado, tá? Na prática, o material, ele tem deformação plástica, mas sempre fica um restício de deformação elástica, tá? O que eu quero dizer com isso? De forma bem prática, a gente sempre superdimensiona a força aplicada, ou seja, a tensão de deformação, que é a força necessária para que aconteça a deformação. Porque depois que eu cesso a minha aplicação de carga, tá? O meu corpo não vai voltar ao original, que está acontecendo uma deformação plástica. Mas um pouquinho ele vai voltar, ele não vai se manter totalmente deformado plasticamente. Sempre acontece um restício de deformação elástica, tá? Isso influencia na prática. Por isso que a gente sempre superdimensiona a tensão de deformação. A gente sempre bota um pouquinho maior que o calculado, porque senão, se eu botar só o valor calculado, meu elemento não vai ficar totalmente deformado como eu quero, vai ficar um pouquinho menos, tá? Bom, isso que a gente falou da deformação plástica, então, ocorre geralmente quando a deformação ultrapassa esse valor, tá? É um jeito de se calcular o índice de deformação plástica. Ele é bem simples, tá? A gente usa ele quando a gente tem elementos alongados. Ele se dá por essa equação, tá? Esse símbolo aqui, então, representa a deformação plástica, propriamente dita. Como que eu calculo essa deformação? Né? Para que ela seja plástica, o valor de deformação tem que ser maior, né, que 0,005. Então, como eu calculo? A partir da diferença do comprimento inicial e final. Então, eu meço, né, o meu elemento e vejo o comprimento inicial. Aplico a força e meço o meu comprimento final, quando a força está agindo sobre o meu elemento, tá? Então, eu vou ter esses dois valores. L0, que é o comprimento inicial, geometria normal, e L, o comprimento final. Eu consigo calcular a minha deformação por L menos L0, ou seja, comprimento final menos comprimento inicial. Comprimento final menos comprimento inicial é a mesma coisa que a variação do comprimento, a variação de quanto ele se alongou ou não, tá? Então, vai ser a variação do comprimento dividido pelo comprimento final. Com isso, eu consigo calcular, então, a minha deformação plástica, meu índice de deformação plástica.
Essa é uma figura, tá, de deformação plástica de um elemento inicialmente sem carga à esquerda, tá, e posteriormente, depois de ter sido aplicada uma força com a deformação plástica, tá, uma figura microestrutural. A gente precisa ter em mente o conceito de ductilidade também, tá? É muito importante quando a gente está falando de conformação mecânica. O que é ductilidade, tá, gente? O pessoal tende a confundir muito com dureza. São propriedades bem diferentes, tá? Ductilidade é o grau, né, de deformação suportado por um material. É o quanto ele aguenta de deformação, tá? Quando este é solicitado por algum tipo de carregamento. Quando pouca ou nenhuma deformação é suportada, tá? Diz-se então que esse é um material frágil. O material dúctil, tá? É o inverso de um material frágil. O pessoal às vezes mistura dúctil com dureza. O material frágil é o inverso do material duro. Não, tá? O oposto de ductilidade é fragilidade. Tá? Aqui a gente tem um gráfico que é bem comum em gráficos de tensão vezes deformação. Tá? Quando a gente está falando de conformação e usinagem, sempre vem esses gráficos junto aos materiais. Tá? São sempre uma relação de tensão com deformação. Tensão sempre vai vir no eixo Y, enquanto deformação no eixo X, tá? O que é a tensão? Tensão de deformação é aquela tensão que eu estou aplicando no meu corpo, tá? Em forma de força. Então, a gente tem gráficos sobrepostos aqui de um material frágil e de um material dúctil, tá? O que ele quer dizer? Ó, vamos no frágil primeiro. Eu estou aplicando tensão, tá? Como ele é frágil, ele suporta mais a tensão. Então, pode ver que ele é mais reto do que o gráfico do material dúctil, tá? Então, conforme eu vou aumentando o valor de tensão, vai aumentando um pouquinho, né, a deformação, até que chega a um nível mais alto, claro, porque materiais frágeis aguentam mais tensão, mas não aguentam deformação. Chega num ponto que ele rompe, enquanto o material dúctil, né, ele se mantém deformado sem romper. Ele aguenta a deformação. Ele tem menor tolerância à tensão. Eu vou trabalhar com valores de tensão, valores de força menores, mas ele consegue se manter deformado antes de romper, tá? Enquanto os materiais frágeis, eu vou aplicando carga, força, ele vai aguentando, tá? Até que chega um ponto que ele rompe, tá? É uma fratura rápida, porque ele não permite essa deformação. O que é a dureza, então? Bom, dureza é a resistência à deformação plástica localizada, tá? Causada por um indentador. Quais os tipos de indentadores que nós temos, tá? Existem 4 indentadores que são os principais métodos de como... Opa, deixa eu aumentar aqui. De como a gente calcular, então, o valor de dureza de um material. Basicamente, dureza é o quanto aquela superfície aguenta quando eu tenho aplicado sobre ele um indentador. O indentador basicamente é uma ponteira, tá? Cada um tem uma geometria, vou mostrar para vocês. Mas basicamente é uma ponteira. É o quanto a minha superfície aguenta se eu fizer força, tá? Com o indentador. Depois de cessar essa força, vai ficar uma marcação, tá? Quanto mais profunda é essa marcação, menos duro é o meu material. Quanto menos eu percebo a marca do meu indentador, né? Maior é a dureza daquele meu material. Como que pode ser calculado a dureza de um material? Através desses 4 métodos, tá? É o método Rockwell, o método Brinell, o método Victor e o método Snoop, tá? A diferença entre eles, tem uma pequena diferença no método em si, de como é aplicado o equipamento, tá?
mas os cálculos são um pouquinho diferentes. Mas a grande variante entre os métodos, tá, é o indentador. Percebam aqui que o método Brinell e o Rockwell é os mais comuns, tá? Tem o Vickers e Snoop também, mas os mais comuns é Brinell e Rockwell, tá? O Brinell, ele tem um indentador que ele tem uma forma de esfera, tá? Então, é como se eu apertasse sobre a minha superfície uma esfera, uma bolinha, tá? Consequentemente, quando eu tiro o meu indentador, qual é a geometria que eu vou conseguir enxergar ali na superfície do meu material? Círculo. Certo? Um círculo, tá? E como que é o cálculo? Resumidamente, vai ficar um círculozinho. E como que é feito o cálculo? Eu vou medir o raio desse círculo, tá? Se eu tenho dois materiais, faço duas marcações, tá? Essas técnicas levam também em consideração um tempo, tá? Não é tão rápido, gente, não se torna impacto, não é assim, tá? Isso é impacto. É penetrado o indentador e ele fica ali por um tempo. Às vezes é 2 segundos, às vezes é 5 segundos, é alguns segundos, tá? Senão se torna impacto. E eu vou medir depois o raio da marca que ficou, tá? Se eu tenho uma marca com um raio pequenininho, quer dizer que esse meu material é duro ou não é duro? É duro. É duro, tá? Porque o indentador não conseguiu penetrar muito nem ficou uma marca. Quanto maior o meu raio, menor é a dureza do meu material, tá? Hoje em dia a gente tem equipamentos que calculam isso de forma automática, né? Ele marca, ele já mede e já dá o valor, tá? Antigamente, e não faz nem tanto tempo, tá? Falo para vocês porque, como é muito fácil de calcular, tem lugares que calculam a dureza e não tem os equipamentos mais novos porque os antigos funcionam super bem, tá? Basicamente, ele aplica uma força e tem um microscópio também. Então, nós medimos ali essa distância, tá? E esse valor de raio a gente joga nessa equação aqui, ó, que está à direita, tá? 2P, P é a força que eu apliquei, dividido por π vezes d, abre conchetes, d menos raiz de d ao quadrado menos dzinho, onde d é o raio, né? O diâmetro, desculpa, o diâmetro da medição ali, tá? Todos os ensaios são muito parecidos. Alguns têm que ficar mais tempo, outros menos tempo, aí varia do método, tá? Mas basicamente é fazer uma marcação. No Brinell eu vou ter uma esfera, né? Então eu vou ficar com um símbolo de um círculo, tá? No Vickers, tá? Se vocês olharem a primeira figurinha ali, vai parecer que é um cone, e não é, tá? É uma pirâmide. É a segunda figura aqui, ó. Onde está o meu mouse, tá? É uma pirâmide. Então, quando a gente faz a indentação e tira, que marcação que vai ficar? Que geometria? Um quadrado. Quadrado. Esse é o diamante, Natália? Hã? Esse que é o diamante? Normalmente chamam de diamante o Snoopy. Ah, o Snoop. É. Ah, tá. Por causa do formato. Esse aqui chamam de pirâmide, Ah, tá. tá? O Snoopy também é uma pirâmide, só que é uma pirâmide alongada, tá? Também é uma pirâmide. Aí aqui o lado, ó, fica a geometria, fica um losango, tá? Aí o cálculo leva em consideração o lado maior e o lado menor da pirâmide, tá? E o Rockwell, por último, sim, esse sim é um conezinho perfeito. Também vai ficar marcado, né, o símbolo de uma circunferência, tá? Tem algumas considerações entre um e outros, tá? Mas o método consiste em fazer essa indentação e medir o tamanho da marcação que ficou, tá? Todos levam em consideração esses parâmetros. Todos vão se dar também em valores tabelados, tá? Todo material ele vai vir, então, com um índice, dependendo do valor que eu acho, tá? Eu consigo saber se o meu material está dentro das especificações, né? Por que é feito esses valores de dureza? Porque nós compramos materiais
e hoje em dia a gente não trabalha com materiais puros, né? Basicamente, a gente trabalha com aços liga. Então, a porcentagem de uma liga naquele material vai fazer influência na dureza, tá? Então, às vezes, é medido na própria empresa, até para fazer a verificação que o material que está sendo vendido está dentro das especificações compradas, tá? Ou, às vezes, também é feito o tratamento térmico, tá? Então, a gente compra um material, ele vem com uma especificação, né? Ele vem com valores de dureza, de ductilidade, de tudo, só que a gente faz tratamentos térmicos. E aí a gente tem que medir se esse tratamento térmico deixou o meu material mais duro ou não, tá? Uma desvantagem desse método é que o meu corpo de prova, que é o material que eu analisei, a gente perde ele. Fica marcas muito pequenininhas, tá? Só que toda e qualquer marca dentro de um elemento, né? Ele é um ponto de fragilidade. Então, o certo é a gente pegar um corpo de prova, medir ele e ele vai ter que ser descartado. Tensão de escoamento, gente. O que é a tensão de escoamento? É aquele valor, né, de força em que ocorre o escoamento do material, que é quando passa, então, da deformação elástica para a deformação plástica. Deixa eu anotar o colega aqui. Na deformação de um... Vou diminuir aqui também, Sharon. A deformação, então, de um corpo sujeito a uma carga inicia-se com um afastamento atômico, né? Quimicamente falando, como que acontece a deformação? Eu vou aplicar uma força, meus átomos estão ali, né, organizados, e eles vão começar a se espaçar. Não vai aumentar o número de átomos, nem diminuir. Vai aumentar ou diminuir a distância entre eles, né? Provocado por um esticamento de suas ligações. Se a carga for cessada nesse instante, o corpo retorna à sua forma inicial, tá? Esse é o fenômeno chamado de deformação elástica. Em uma outra situação, onde a carga seja mantida e tem um aumento da sua intensidade, haverá então a quebra dessas ligações. Os átomos se arranjarão de outra forma, né, a se ligarem com os átomos vizinhos ali, fazendo novas ligações. Quando a carga é interrompida, as ligações originais já não são mais as mesmas, e formaram novas ligações. Esse fenômeno é chamado de deformação plástica, tá? Essa é a explicação química do porquê que o material aguenta tanto de formação elástica e tanto de deformação plástica. Depende exclusivamente da força de ligação, tá? Cálculo de força de ligação a gente não vai fazer, que é uma área lá muito química, tá? Mas vocês já devem ter visto isso na escola, lá no ensino médio fundamental, que eu tenho ligações fortes, ligações fracas, tá? Isso depende das reações químicas. Mas é por isso que existe um valor de deformação elástica e outro plástica, tá? O limite de deformação elástica é o limite da força de ligação dos meus átomos. Eu tenho meus átomos e ligações entre eles, tá? O limite de escoamento, então, é quando eu ultrapasso a força das ligações. Então, elas se rompem. Só que os átomos não ficam soltos no ambiente, não se dispersam. Eles se rearranjam e formam novas ligações, tá? Por isso que eles ficam deformados plasticamente, tá? E não mais temporariamente. Bom, o mecanismo de deformação plástica, então, ele ocorre mediante um processo chamado de escorregamento, né? É o escorregamento dos átomos. Por isso que a gente fala de tensão de escoamento, né? Nós temos tensão de escoamento e tensão de ruptura, que é quando ele passa do limite de deformação plástica. Então, eu começo com elástica, no meio eu tenho a tensão de escoamento. Quando eu ultrapasso a tensão de escoamento, eu chego na deformação plástica. Sigo na deformação plástica, mas uma hora o material não vai aguentar mais. E aí eu tenho a tensão de ruptura, tá? E aí acontece a ruptura do material. É importante que a gente conheça esses valores, tá? Porque quando a gente compra os materiais, sempre vem esses valores de tensão de escoamento e tensão de ruptura. O de ruptura a gente até consegue subentender, mas o de escoamento não, tá? Então, se a gente vai conformar o material,
a gente precisa, no mínimo, conhecer essas duas tensões dele, para saber se ele vai aguentar a força que eu estou aplicando, né, que normalmente é em newtons, mas vai depender do equipamento, se ele vai aguentar, se eu vou conseguir conformar ele, ou se daqui a pouco eu não vou conformar, eu vou romper ele. Bom, isso daqui é só o gráfico de discordâncias. O que são as discordâncias, gente? Como que acontece, então, a deformação em um corpo, tá? Lembra que na aula passada eu falei para vocês, tá? Que o corpo deveria ter grãos arranjados de forma perfeita, né? Tudo alinhadinho. Mas na prática não é assim. Os grãos se criam e se formam de uma maneira não muito organizada. Aí reparem na primeira figura aqui, tá? Embaixo da minhoquinha. A minhoquinha é só para representar ali como que é a sequência da discordância, tá? A discordância, ela anda pelo material, tá? Então aqui, quando acontece o cisalhamento desse jeito aqui, ó, tem aqui, no início, à direita aqui, os meus grãos estão perfeitos. Só que aqui em azul mais escuro, ó, eu tive um grão diferente. Tem 3 bolinhas e ele interrompeu ali a minha geometria perfeita, tá? Então, quando eu começo a aplicar forças de cisalhamento no material, esses grãos desalinhados aqui, eles andam pelo material, tá? Eles vão andando pelo material até que ele vai começar a mexer parte do material, tá? Por isso que aqui no meio, ó, rompe por cisalhamento. Então, na verdade, o material que deveria ser inteiro, eu divido ele em 2 planos. E aí o plano de cima eu empurro para um lado e o plano de baixo eu empurro para o outro, tá? Vou empurrando até que chega um momento que eu não tenho mais ligação entre eles, tá? É assim que acontece o corte, então, por cisalhamento. Ó, essa discordância, ela andou lá para outra ponta, ó. Depois eles vão andar mais uma vez. Aqui, ó, no último, embaixo da última minhoquinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ligações perfeitas. Se eu fizer mais uma força, a minha discordância vai andar mais um pouquinho, então vai ficar 4. Depois vai ficar 3, depois vai ficar 2, depois vai ficar 1, até que o meu corpo, então, rompe por cisalhamento, certo? Quando a deformação plástica ela é cessada, ocorre uma recuperação da deformação referente ao comportamento elástico, tá, gente? Essa recuperação é particularmente importante para processos de conformação mecânico a frio, tá? Outro efeito importante da deformação plástica está relacionado ao limite de escoamento que o material apresenta após ter sido deformado plasticamente, tá? O novo limite de escoamento é maior que o original, sem deformação plástica associada. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente deforma um material, a gente aumenta, a gente encrua ele, tá? O processo de encruamento faz com que ele tenha uma maior dureza. Junto com a dureza, ele vai ter um novo valor de tensão de escoamento. Então, se antes ele escoava a determinada tensão, a determinada força, né? Era aonde passava do elástico para o plástico, depois que eu conformei uma vez, para conformar a segunda vez, eu tenho que aplicar mais força, tá? Então, o material, quanto mais ele vai sendo conformado, tá? Maior é o limite de escoamento. O que isso me influencia na prática? Que conforme eu vou conformando o meu material, eu tenho que aplicar mais força, tá? Tem que ver se o meu equipamento tem essa capacidade, tá? De suportar a força necessária para conformação. Então, isso implica diretamente na conformação a frio, porque a quente vai aumentando o meu limite de escoamento. Qual é uma opção que eu tenho? Eu aqueço mais um pouquinho para diminuir a dureza e eu conseguir conformar. Mas a frio eu não estou aquecendo. Então, eu conformei uma vez, aumentou meu limite de escoamento. Dependendo do número de conformações de processos que aquela peça vai ter, às vezes chega num limite que o meu equipamento já não tem mais força
para fazer aquela conformação. Bom, eu vou indo aos poucos, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham no meio do caminho, me interrompam, eu faço perguntas, tá? Eu sei que tem uma parte meio teórica aqui, mas a gente tira fragmentos dessa teoria para entender por que que na prática acontecem alguns fenômenos, tá? Que é, conformei uma vez, o material ficou mais duro, fui conformar de novo, não deu com a mesma força. Sim, não vai dar. Depois de conformado uma vez, acontece, né, um aumento da dureza. Quando a gente está falando em deformação a frio, tá? Por causa do encruamento. Quando a gente está falando em deformação a quente, esse fenômeno não acontece. Às vezes acontece, Natália, que a gente vai dobrar uma chapa fina e a gente faz a dobra da chapa assim numa dobradeira e depois, se a gente erra a medida, no caso, Sim. essa peça acaba morrendo porque é complicado de tudo, querer desdobrar e dobrar de novo, aí acaba que a gente tem que descartar aquela peça. Sim, em teoria, né? Ah, dobrou errado, desdobra ela. Só que é muito mais difícil desdobrar do que dobrar a primeira vez. Quando a gente está falando, provavelmente, as dobras feitas em temperatura ambiente, né? Não tem aquecimento dessa chapa. Ou um pequeno aquecimento. Sim. Mas não passa por fornos, nada, né? Não. Sempre temperatura ambiente. Aí sim, quando são chapas muito espessas, tem que aquecer dentro de um forno para fazer a conformação, tá? E aí a gente acaba, digamos que, matando a peça assim. Depois ela volta para reciclagem, né? Mas já não dá para simplesmente conformar. Principalmente quando eu quero dobrar, tá, gente? Aproveitar o exemplo do colega. Se eu fiz um erro muito grosseiro, tem a minha chapa, tá? Aqui. Aí eu era para conformar ela no meio. Só que eu errei muito, conformei aqui no cantinho, ó. Se o meu erro é grande, digamos assim, dá para consertar na prática. O que eu quero dizer com isso? Se a gente errou bastante no ponto de conformação, tá? Tu consegue, com mais força, alinhar de novo e conformar mais adiante onde é certo, tá? Se errou por pouco, é praticamente impossível, só se conseguir botar muito mais força. Por quê? Conformasse uma vez, aí tu vai botar no lugar de novo. Então, já são 2 movimentos de conformação. Se tu tem que conformar próximo àquele ponto, toda aquela área próxima ao ponto que já sofreu deformação tá bem encruado, então tá bem duro, não vou conseguir. Se eu fiz um erro muito grosseiro, né, conformei lá numa ponte e era na outra, o encruamento não foi capaz de chegar até aquela outra extremidade, tá? Porque o encruamento acontece de forma localizada. É bem onde eu conformei e as áreas ao redor, tá? Não é porque eu dobrei numa extremidade que a minha chapa fica toda encruada. Não, é só ao entorno da minha conformação. O que eu falei para vocês sobre a tensão verdadeira e deformação verdadeira, tá? Em teoria, eu aplico uma tensão de deformação e tenho tal valor de deformação. Na prática, eu aplico um valor de tensão de deformação e tenho uma deformação um pouquinho menor que é aplicada. Por isso que eu superdimensiono ela, tá? A figura aqui, então, nos leva a crer que a partir do ponto M, tá? Que é aqui, ó. O material, ele se torna mais fraco, digamos assim. Por que que dá essa falsa impressão de que o material ficou mais fraco? Porque ele deformou. Se vocês olharem, ele está alongando aqui, ó. Estou aplicando tensão. Sempre gráficos de tensão e deformação nessa disciplina, tá? Estou aqui, ó, aplicando tensão, ele vai deformando. Na segunda figura, ele está deformado de uma forma proporcional. Ele se alongou um pouquinho, tá? Depois do ponto M, aqui, ó, ele já não se alongou como um todo. Só nessa parte do meio que ele ficou mais fino. Então, ele dá a impressão, né, de que naquele ponto ele está mais fraco, porque ele está mais fino, menos espesso, tá? Só que é ao contrário. A resistência do material aumenta, porém a área sofre redução, tá? É isso que a gente
falou. Aconteceu aqui, ó, dessa primeira para a segunda, que tipo de deformação aconteceu? Plástica. Elástica. Está se esticando como um todo aqui, ó. Chegou do segundo para o terceiro, está bem pequenininho, dependendo se vocês estão olhando o celular, já fica um pouquinho mais. Aqui no meiozinho, ó, tá? Mas diminuiu a área. Do segundo para o terceiro, acontece uma deformação plástica, tá? Passei o meu limite de escoamento. E aí, aqui no meio, diminuiu a área. Então, ele dá uma impressão de que está mais frágil o material. Não, só que agora ele ficou mais resistente, porque ele sofreu uma deformação plástica. Então, ele aumentou a dureza, ainda que a sua área tenha diminuído, tá? Claro, aí do terceiro para o quarto, se eu continuar aplicando muita força, né? Aí eu vou passar o meu limite de ruptura. Aí não tem jeito, meu material não aguenta e ele vai romper. A conformação mecânica só é possível até um dado limite de deformação do material, né? Eu só consigo conformar ou romper o material em determinados valores de tensão conhecendo, né, as propriedades do meu material. Cada material tem os seus valores de tensão. Basicamente, esses limites sofrem influência por alguns fatores, tá? São eles. Provavelmente todo mundo já sabe que temperatura influencia diretamente, né, nos valores de tensão, tanto de escoamento quanto de ruptura, né? É mais fácil conformar um material quente do que é frio. Só que a velocidade de deformação também faz influência, tá? A velocidade em que eu estou deformando o meu material faz influência, tá? Eu consigo, digamos que, enganar os meus valores de tensão se eu fizer mais rápido ou mais devagar, tá? E o estado de tensões. Bom, sobre as temperaturas, tá? Quanto maior a temperatura, menor é a dureza do meu material. Então, quanto maior a temperatura, menor são os meus valores de tensão. A velocidade também, tá? Se eu conseguir fazer uma velocidade rápida, eu consigo diminuir um pouquinho meus valores de tensão de deformação. Trouxe um fenômeno que é importante a gente entender quando a gente fala em deformação, tá? Como resultado do trabalho mecânico feito com a conformação, as partículas de segunda fase, o que são isso? Tá? As novas ligações, o novo arranjo atômico se criou ali devido à deformação plástica, tá? Tendem a se distribuir e a assumir um novo formato, né? A figura vai ter um novo formato depois da deformação plástica. De forma grosseira, análoga à deformação da peça como um todo, tá? Bom, esse fenômeno chamado fibramento mecânico, se as partículas e inclusões, tá? Inclusões são, a gente vê direitinho inclusões em tecnologias dos materiais, tá? Mas basicamente são impurezas que vão entrando dentro do meu corpo, tá? Eu tenho os átomos rearranjados e ligados. Conforme eu quebro essas ligações, eu dou oportunidade para que entrem, né, impurezas e também para que se crie defeitos. Alguns dos defeitos bem comuns em materiais metálicos são vazios, tá? Os vazios basicamente são vazios mesmo. Eu tenho lá a ligação dos átomos certinho, tá? Todos quadradinhos ligados. Quando ele se quebra essas ligações e forma outras, tá? Acontece um erro e aí fica um espacinho sem nenhum átomo. Simplesmente o átomo que deveria estar ali foi para outro lado e ficou um defeito, tá? Na estrutura. Se são frágeis, quebram-se em fragmentos, né, que se orientam paralelamente à direção principal do trabalho. Se eles são duros e mais resistentes do que a matriz, não se deformam, tá? O alinhamento dessas partículas de segunda fase, que é o que se formou ali depois da deformação plástica, durante o processo de trabalho a frio ou a quente, tá? Bem como as distorções preferenciais das formas dos grãos, né? Eu tinha grãos que vão se deformar e vão criar outras formas. São responsáveis pela estrutura fibrosa típica dos materiais conformados, tá? Quando a gente conforma o material, então, a microestrutura dele fica diferente. Fica assim, ó.
Antes ele era um material mais uniforme. Quando a gente conforma ele, tá? A gente mexe com as fibras do material e eles tendem a se aglomerar ou mais no meio ou mais nas extremidades. Vai depender do tipo de conformação, mas não fica mais uniforme como era, tá? Qual é a desvantagem disso? Materiais conformados têm vários pontos frágeis, tá? Quando a gente tem uma chapa, ela tem basicamente a mesma resistência em toda a chapa. Conforme a gente vai conformando, tá? Não é que diminua a resistência em alguns pontos, é justamente ao contrário. A gente conformou e alguns pontos vão ficar mais duros que os outros. Então, aqueles que tinham resistência inicial, tá? Ficaram com uma resistência menor, se tornam pontos frágeis, tá? Propícios a que aconteça a ruptura do material. Esse fibramento mecânico, então, produz na peça um tipo de anisotropia, tá? Que é basicamente a aglomeração de fibras em um ponto mais do que o outro. E afeta principalmente as propriedades de ductilidade, tenacidade, a fratura e resistência à fadiga, tá? Justamente porque uns pontos ficaram mais resistentes que os outros, tá? A lipidez, o que é a lipidez, tá? É a qualidade do material, é o nível de inclusões. Lembra que na aula passada eu falei que a gente compra um metal lá, baratinho, ele foi feito de forma rápida, sem muito tratamento, os átomos dele são meio bagunçados, grãos não são muito organizados, meio misturado, mas ele é barato, tá? Materiais mais caros, eles são mais homogêneos, têm grãos mais alinhados, tem uma melhor qualidade, tá? E essa não é só a organização que leva em conta, é a organização, a presença de defeitos, foi isso que eu falei para vocês, pode ter vazios, tá? É como um todo, a qualidade como um todo. Isso se chama lipidez do metal, tá? O material que tem maior lipidez, ele tem maior qualidade, e o que tem menor lipidez tem menor qualidade, tá? A microestrutura das chapas de aço são parâmetros importantes nas seleções dos aços, né? Aços com altos níveis de inclusões, tá? Podem não ser seguros e ocasionar fraturas catastróficas, tá? Então, eu sei que depois da conformação, eu vou ter pontos mais frágeis do que os outros. Então, se eu já começo com material que não tem uma boa qualidade, não tem uma boa homogeneidade, vou lá e faço a conformação, ele vai ficar menos homogêneo ainda, vai ficar pouco. Professor. Oi. Marcos, essa diferença da qualidade do material pode ser vista visualmente? Ele tem tipo uma chapa de aço que o aço é meio avermelhado. Assim, ó, para ver a olho nu, só se comparar um com a qualidade muito alta e o outro com a qualidade muito baixa, tá? Tem uma grande diferença. Extremos. Basicamente, a gente sente na superfície. Aços que têm maior qualidade, eles têm uma superfície mais homogênea e lisa, parece que são polidos. Aqueles mais baratos e com menor qualidade, eles são rugosos, né? Claro que não tem, é difícil sentir com a mão, mas tu sente que ele tem uma superfície mais áspera. Esse é o único jeito que a gente consegue ver visualmente, não é nem visualmente, é no toque, tá? Tirando isso, tem que ser a nível microscópico. Tá? Aqueles com menor lipidez, então, eles já são aços que já não são muito homogêneos. Aí eu vou lá e faço a conformação, ele fica menos homogêneo ainda. Aí entendam que fica muita discrepância entre os pontos. Tem uns pontos que são muito mais fortes que os outros. Aí passa a não compensar, né? Pontos muito mais fortes que o outro, eu vou aplicar uma força, vai romper naquele ponto mais frágil, tá? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Aí depende, né? Depende da minha aplicação. Se eu preciso de uma peça, em geral, como que ele é classificado, tá? Quando que eu uso barato, quando que eu uso caro? Se é uma peça importante do ponto de vista de produção, ou seja, não pode quebrar, senão vai parar a produção, eu tenho que usar uma peça de qualidade, tá? Se é uma peça de fácil manutenção, de fácil troca,
e não mexe muito com a minha produção, eu posso fazer de um material simples, porque se romper, vou lá, troco, é barato e ponto. É esse aspecto, tá? Leva em conta sempre 2 aspectos. Isso é para seleção de qualquer material, tá? Leva sempre em consideração o aspecto de produção, se vai parar a produção, não, e também no aspecto de saúde humana, tá? Se leva o risco de uma pessoa, não. Pode até não ter nada a ver com a produção, tá? Se quebrar não influencia nada. Mas se tem perigo de, na quebra, tá, causar algum dano humano, sai muito mais caro e também, então também é feito com... Não é pela pessoa, né? A indústria é pelo dinheiro mesmo. Então, leva sempre em consideração esses 2 aspectos. Bom, falamos então sobre as propriedades, né, dos metais como um todo. A gente vai ver um pouquinho agora como são classificados os materiais metálicos, tá? O que é ferro, o que é aço, o que é baixa liga, alta liga, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Como que é originado o ferro e o aço, tá? E como eles são classificados. Sobre essa parte de propriedades mecânicas, alguma dúvida ou algum comentário? Não? Bom, seguimos então, tá? Bom, temos os metais, tá? Temos os metais puros, né? Por exemplo, ferro, só ferro. Só ferro, dificilmente alguém de vocês aí pegou na mão. Porque hoje em dia, nada que a gente compra é material puro. Somente alumínio, somente ferro. Sempre tem ligas, tá? Hoje em dia, materiais puros são só utilizados para análise em laboratório. Então, se divide entre os metais puros, tá? Que hoje em dia são só analisados laboratorialmente, e as ligas, tá? Claro que tem materiais que têm 98% de ferro e depois 2% de outra liga. Não importa, é uma liga, tá? Tem mais de um elemento, é uma liga. Dessas ligas, são classificadas em 2 grupos. As ferrosas e as não ferrosas, tá? Que fique bem claro, gente. Não é que as ligas não ferrosas não têm ferro, tá? Tem, senão não se chamava metal, tá? A diferença é que ligas não... Primeiras ferrosas, ligas ferrosas, o componente que tem em maior proporção é o componente ferro, tá? E as ligas não ferrosas têm ferro na constituição, mas não é o maior componente. Por exemplo, pode ter 70% de alumínio e 40% de ferro. Ele é uma liga não ferrosa, porque o ferro não é o componente principal, tá? É assim que é dividido as ligas, entre ferrosas e não ferrosas, tá? Esse foi só um exemplo mais grosseiro, até porque hoje as ligas, normalmente, ela tem 3, 4, 5 elementos. Nunca são só 2, tá? Mas são divididas em ferrosas, aquelas que têm maior proporção o ferro, e não ferrosas, que a maior proporção é de qualquer outro elemento metálico, tá? A gente fala das não ferrosas depois. Vamos falar das ferrosas, que é o mais importante. Essas são divididas entre aços e ferros fundidos, tá? Ferro fundido eu tenho 4 tipos. Maleável, branco, nodular e cinzento. E os aços eu tenho baixa liga e alta liga, tá? Mas tudo que a gente usa na indústria é dividido entre aços e ferro fundido. Grande parte é aço, tá? Ferro fundido tem algumas aplicações só. Então, vamos lá. Bom, na natureza, só vou fechar aqui que está tapando para mim o texto. Na natureza, o ferro normalmente não se apresenta na forma metálica, certo? E sim na formulação de compostos químicos, tá? É muito difícil eu conseguir um elemento na natureza só com ferro. Hoje em dia, depois da extração, é praticamente impossível, tá? O que eu faço? Eu pego elementos que têm na constituição ferro e tiro só o ferro. Uma exceção a essa regra é o ferro meteorito, tá? Que está presente somente em pequenas quantidades na natureza. É muito caro de extrair. Então, a gente tira de outros lugares.
Os compostos químicos que apresentam uma grande concentração de ferro são os minérios de ferro, tá? Então, é a partir deles que eu tiro o ferro. Alguns dos principais minérios de ferro encontrados na natureza, tá? Todos os nomes são parecidos, só a título de curiosidade, que é a hematita, magnita, limonita e siderinita, tá? Tudo que tem a ita no final é porque tem ferro na composição. Bom, pegamos esse material, então, esse minério de ferro, e a gente tem que, de alguma forma, tirar o ferro de dentro desse minério, tá? Como que é feito isso de forma prática? A partir do processo siderúrgico, tá? Como que é feito o processo siderúrgico, então? As usinas siderúrgicas atuais, elas podem ser divididas entre dois grandes grupos, tá? As integradas e as semi-integradas, tá? A integrada é a mais completa, então vamos falar sobre ela. A integrada é aquela cujo aço é obtido a partir do minério de ferro. É transformado em ferro gusa, tá? E em seguida é transformado em aço. A gente vai falar bastante sobre esse ferro gusa, tá? Para que vocês entendam como que é aquela classificação entre aço e ferro, tá? A base de tudo, tá? Do aço e do ferro é o ferro gusa. Ferro gusa é aquele líquido vermelho que a gente vê na siderurgia, tá? Aquilo se chama ferro gusa. Bom, a usina semi-integrada é aquela cujo aço é obtido a partir de ferro gusa adquirido de uma usina integrada ou sucata de aço, tá? Ou seja, ela não faz a extração do ferro, do minério de ferro. Ela faz como se fosse a segunda etapa só. Ela pega direto o ferro gusa ou ela faz aço, pega aquele aço sucateado e derrete novamente, tá? Não havendo a necessidade da etapa de redução do minério de ferro. Redução de minério de ferro quando a gente tira o ferro de dentro do minério. Só deixa eu anotar o nome do colega aqui um pouquinho. Bom, a sucata é transformada em aço novamente na usina semi-integrada, né? Por meio de emprego dos fornos elétricos de fusão. Opa. Quais são os componentes básicos, tá? Qual é a matéria-prima para a gente formar o ferro gusa, tá? Depois de ter o ferro gusa, que a gente divide em ferro fundido e aço. Mas como que a gente, o que a gente precisa ter para formar em si o ferro gusa, tá? Os componentes básicos são o minério de ferro, tá? Que é o principal componente. Eu preciso ter carvão, tá? É o combustível do alto forno, podendo ser mineral, que é aquele coque, tá? Ou vegetal, que é uma madeira. Então, o carvão que a usina vai utilizar depende da usina. Normalmente usa o que é mais barato e o que tem mais perto, tá? O carvão, ele tem 3 funções na produção do ferro gusa. Ele serve, tá? Primeiro, a mais importante, fornecer calor para derreter, né, o minério, tá? Primeiro, fornecer calor para combustão, né? Segundo, fornecer carbono, tá? O carbono tem grande influência no comportamento dos aços, tá? E do ferro fundido. Mas eu preciso que seja adicionado carbono. Quando a gente queima carvão, tá? O carbono se desliga e se cola em um lugar próximo, que no caso é o minério de ferro. Então, ele fornece calor para derreter o minério, ele fornece carbono, tá? Para a redução ali do óxido de ferro e indiretamente fornece o carbono para dentro da liga, tá? Então, o carvão dentro da produção não é só para queima, tá? É o carbono que faz com que o minério se desligue do ferro, tá? Então, ele tem essa função. E os fundentes, tá? Que são o calcário, é o principal fundente que é utilizado, combinado com as impurezas do minério, tá? E com os resíduos do carvão. Forma o que a gente chama de escória. Basicamente, a produção
do ferro gusa é muito parecida com o petróleo, né? O que a gente faz? A gente vai ter um produto final que a gente derrete e ele vai se evaporando, né? Cada elemento se evapora a uma determinada temperatura, né? Só que eu preciso que a minha escória, aquela parte do produto que eu não quero, fique, desculpa, lá embaixo no forno, para tirar e jogar fora. É aí que entra o calcário, tá? Basicamente, o calcário, ele entra para se ligar nas partes que eu não quero e vai ficar mais pesado por decantação e ir lá para o fundo, formar a escória, tá? Então, tenho que ter carvão, minério de ferro e um fundente, normalmente o calcário. O processo da usina integrada, então, ele é constituído basicamente dessas etapas. A extração de ferro, do seu minério de ferro, né? É feita a redução química dentro dos altos fornos, tá? É ali que acontece a formação do ferro gusa. Eu vou ter a conversão do ferro em gusa em aço, tá? Depois, esse aço, ele vai ser vai acontecer um lingotamento do aço líquido de modo a solidificar na forma que eu for vender, né? Ou em cubos, ou em barras, e depois a conformação da forma do produto, tá? Vamos falar sobre o alto forno. É o equipamento, então, que possibilita a redução do minério de ferro. Ele nada mais é que uma grande estrutura cilíndrica, tá? Dividida em 3 partes essenciais: o cadinho, a rampa e a cuba, tá? Nesse alto forno, então, é colocado nas proporções adequadas, né? O minério de ferro, o carvão e o calcário. A queima do carvão, tá? Ativada pela insuflação de ar, eles têm tubos que insuflam ar, tá? É para fazer com que tenha mais calor. Na churrasqueira, quando a gente acende o carvão, a gente não abana ou bota alguma coisa para soprar, a gente está fazendo o quê? Insuflando ar para promover uma combustão maior, tá? Então, eu tenho tubos dentro do meu alto forno que tem pressões de ar bem alta para ativar aquele calor todo, tá? E com a queima do carvão, eu tenho a liberação do carbono. O excesso de carbono, ele combina-se com ferro, tá? Ele cola no ferro, só no elemento do ferro. Então, eu vou ter ferro e carbono, tá? Vou ter só 2 elementos. Dentro do minério de ferro, eu tenho ferro e mais um monte de coisa. Quando eu faço a combustão, eu colo o carbono só com o ferro, que é o que eu quero, tá? É formado, então, o ferro gusa. No estado líquido, ele é gotejado, né, no cadinho. O calcário, ele torna mais fácil a função dos resíduos. O calcário, em vez de colar no ferro, ele vai colar nos resíduos, tá? E aí, por meio de decantação, por ser mais pesado, ele vai descer e vai ficar no fundo lá do meu forno, formando a escória, tá? Que eu também aproveito. Dentro do processo de siderúrgico, no alto forno, eu aproveito tudo. Então, vai ficar na parte mais alta, carbono e ferro, que forma o gusa, e lá embaixo vai ficar a escória. O ferro gusa é o produto de primeira, né, frente do alto forno, com um teor alto de carbono, tá? Tem um teor bem alto de carbono. Não pode ser usado diretamente nos componentes. Por quê? Porque tem um valor muito alto de carbono. O que o carbono faz na propriedade mecânica? Aumenta a dureza. Aumenta a dureza. Só que é um valor de carbono muito alto, tá? Então, eu só iria conseguir produzir materiais extremamente frágeis, tá? E não é interessante. Eu quero ter todos os níveis de carbono, cada um com uma aplicação, tá? Sai só aquele ferro com muito carbono. Depois a gente trabalha ele, tá? Necessita passar, então, pela redução de carbono. Basicamente, eles pegam aquele ferro gusa e injetam de novo ar. Aí aquele ferro tá quente, né? Conforme eu estou insuflando o ar, vai formando bolhas e o carbono vai vazando. E aí eu vou diminuindo de acordo com a quantidade de carbono que eu quero, tá? A escória, que é o subproduto, né,
do processo ali, ele resulta em resíduos de carvão misturado com calcário e aglutinados, né? Tudo que sobrou. Ele pode ser empregado no chamado cimento metalúrgico, tá? Então, ele é utilizado também. E os gases do alto forno, né? Porque sempre que eu tenho queima de alguma coisa, eu tenho vapores, né? Ou vapor ou gás. Quando eu tenho só queima, eu produzo um vapor. Por exemplo, na churrasqueira, sai uma fumaça, um vapor. Quando eu tenho reações químicas, eu produzo gases, tá? Mas, de qualquer forma, quando eu queimo, ou o meu gás ou o meu vapor, ele sempre sai quente, certo? Então, eu aproveito também esse gás quente. Normalmente, ele é aproveitado para dentro da própria indústria, para aquecer a água, para fazer alguma coisa referente ao calor, tá? Normalmente, é utilizado para aquecimento de água dentro da utilização da indústria ou de água dentro das caldeiras, tá? Tudo é aproveitado no processo siderúrgico. Bom, tenho lá, então, o meu ferro gusa. Ferro e bastante carbono. O que eu faço com isso, tá? Os aços são ligas de ferro com carbono, beleza? Que pode conter algumas concentrações, tá? De outros elementos, tá? Acabei de falar para vocês que eu tenho aço com carbono, tá? Eu tenho ferro com carbono. Em teoria, no meu processo, deveria sair só ferro e carbono. Na prática, eu tenho um pouquinho de outros elementos, vários outros, em concentrações bem pequenas mesmo, tá, gente? Mas tenho, tá? Nesses ácidos ocorrem concentrações controladas bem pequenas de outros elementos, tá? A indústria siderúrgica fabrica aços com elementos de liga segundo a necessidade, né, comercial, solicitação, que servem para atender às exigências dos projetistas de máquinas, tá? Voltou aí, tá? Então, daquele ferro gusa, eu consigo produzir dois tipos de aço. O aço carbono e o aço liga, tá? O que é o aço carbono? É quando o teor de carbono, tá entre 0,08 e 2,11. Eu tenho essa quantidade de carbono, tá? Além de certos elementos residuais que resultam no processo de fabricação, tá? Opa, tá piscando aqui para mim, peraí. Tá? Então, eu tenho carbono entre 0,08 e 2,8%. Praticamente todo o resto é ferro. E aí eu tenho quantidades pequeníssimas que chegam a ser insignificantes de outros elementos, como manganês, silício, potássio, sódio, mas muito pequeno mesmo, tá? Então, eu chamo esse de aço carbono. Eu considero que aquele aço tem apenas ferro e carbono, tá? Esse é o aço carbono. Quando eu tenho um aço que ele tem porcentagens mais significativas de outros elementos, os mesmos elementos, tá? Manganês, silício, potássio, sódio, entre os outros. Quando ele tem uma concentração um pouco maior, aí eu tenho valores limites de cada uma. Quando ele passa esse valor de outros elementos de liga, ele é um aço liga, tá? Aí a gente considera que ele tem carbono dentro das mesmas proporções. Carbono entre 0,008 e 2,11. Então, ele tem carbono nessas proporções, ferros e umas quantidades maiores de outros elementos, tá? Isso que classifica o aço liga e o aço carbono, tá? As propriedades mecânicas são sensíveis ao teor de carbono, que normalmente é inferior a 1, tá? O limite é 0,08 até 2,11, mas normalmente são inferiores a 1. A classificação básica dos aços é definida pelo seu teor de carbono, baixo, médio e alto, tá?
A redução do ferro-gusa até atingir o teor de carbono necessário para a fabricação desses aços, tá? É feita através da adição de agentes oxidantes, tá? Vou aplicar outros agentes também para reduzir esse carbono. Esses agentes, eles podem ser de natureza ou gasosa, como o ar, tá? Ou pode ser sólidas, como alguns outros processos. Adicionam ácidos no lugar de jatos de ar, tá? Na redução, então, aqui é uma simplificação. Desculpa. É uma simplificação que a gente falou agora do processo. Ó, eu tenho a redução, tá? Do minério de ferro, do coque, tá? Coque é o carvão, pelótase, que também é carvão, sinter e calcário, que são os fluentes, tá? Aí eu tenho o alto forno. Do alto forno, eu vou ter o ferro-gusa, tá? Ou, se for de uma indústria semi-integrada, aqui embaixo, eu vou ter a sucata. Normalmente, quando eu tenho indústria semi-integrada, eu não preciso de altos fornos, tá? Eu faço a partir de um forno elétrico a transformação daquele aço normalmente em aço-gusa, tá? Mas no final do processo, seja no alto forno ou no forno elétrico, eu vou ter o mesmo elemento, tá? O ferro-gusa. Eu vou fazer o lingotamento, então, tá? Ou através de para tarugos, para blocos, para placas, tá? Posso vender ele assim, ou posso produzir algum outro componente. Posso fazer, por exemplo, laminação e produzir barras mais finas, vergalhões, perfis, trilhos, tá? Posso fazer fios de máquinas, chapas grossas, tá? Aí entra os processos. Mas a simplificação do processo como um todo é esse. Cadê o Só um pouquinho. Ah, tá aqui o que eu quero falar para vocês, tá? Ligas ferrosas, então. O que são as ligas ferrosas? De novo, são aquela onde o ferro é o elemento principal, tá? Essas ligas são produzidas em maior quantidade do que qualquer outro tipo de metal. Então, o elemento principal é o ferro. E são especialmente importantes, né, como material de construção mecânica. Compostos que contêm ferro existem em quantidades abundantes no interior da crosta, tá? O ferro metálico e as ligas, tá, podem ser produzidos usando técnicas de extração, de beneficiamento, formação de ligas e fabricação relativamente econômicas, tá? As ligas ferrosas são extremamente versáteis. A gente usa ela em tudo que é componente mecânica e podem ser adaptadas, né, em uma ampla variedade de elementos. A desvantagem principal dos elementos que têm ligas ferrosas é o quê? É a corrosão, tá? É fácil de produzir ligas ferrosas, é barato, tá? E é uma tecnologia que todo mundo já conhece. Só que a desvantagem é o alto valor de corrosão. Então, normalmente a gente usa ligas não ferrosas quando a gente tem a corrosão. Ou ambientes salinos, ou ambientes com atmosfera hostis, como, por exemplo, o adubo, tá? E a gente tem que fugir para as ligas não ferrosas, que são mais caras e mais difíceis de ser obtidas. Ligas ferrosas. A partir dessas ligas mais importantes, nós temos o aço e o ferro fundido, duas ligas ferrosas, tá? Serem geralmente definidas em função do teor de dois elementos, que é o ferro e o carbono, tá? Na prática, as mesmas não são ligas binárias, tá? Ou seja, não são ligas que têm só ferro e carbono. Tem outros elementos. Então, eu vou ter o ferro fundido e o aço. Esse aço pode ser ou aço-liga ou aço-carbono, tá? Esses elementos podem ser oriundos de processo de obtenção da liga ou serem deliberadamente introduzidos a outras ligas, tá? Esse gráfico aqui é bem interessante, tá, gente? Porque ele simplifica toda a porcentagem de carbono e ferro que a gente utiliza, tá? Então, o que a gente tem aqui? Como que a gente classifica as ligas ferrosas? Em aço e em ferro fundido. Quando que é aço e quando que é ferro fundido? Aquele elemento vai ser aço
tá? Quando eu tenho teor de carbono entre 0,008 e 2,11, tá? Por que entre 0,08? Porque não existe nenhum processo no mundo até hoje, tá? Que consiga produzir o ferro gusa com um teor menor do que 0,08. Então, quando eu tenho teor entre 0,08 e 2,11% de carbono e ferro, eu tenho aço. Quando passa desse teor de 2,11, tá? Fica entre 2,11 e 6,67, não é mais aço, é ferro fundido, tá? Então, basicamente, o que difere o aço do ferro fundido é a quantidade de carbono naquele elemento, tá? Mais que 6,67 eu não consigo manusear, tá? Ele fica insustentável de trabalhar. Então, as duas opções são essas. Entre 0,08 e 2,11% de carbono aço e 2,11 até 6,67% de carbono ferro fundido, tá? Dentro do aço, eu tenho aço carbono e aço liga, tá? Aço carbono é aquele que vai ter ferro, aquela porcentagem ali de carbono e quantidades praticamente insignificantes de outros elementos. O aço liga vai ter ferro, aquela porcentagem ali de carbono, tá? Não tá saindo o áudio. Oi? Voltou agora, não estava sendo o áudio. Tava... Vocês conseguiram me escutar ou repito? Sim, sim. Sim? Tá? E o aço, ele tem o ferro, o carbono, só que tem quantidades maiores de outros elementos, tá? O ferro fundido. Ferro fundido, eu tenho 4 tipos. O que o ferro fundido tem? Ferro e carbono na concentração dele. Os tipos de ferro fundido, tá? Eles não são classificados de acordo com os outros elementos, nem os ácidos. Eles são classificados, tá? Também sobre a estrutura dele. Eu vou só falar para vocês aqui, mas a gente não vai entrar muito nas microestruturas, porque vocês ainda vão ver isso, tá? Que é cementita, ferrita, tá? Então, como mais ou menos é classificado os tipos de aço fundido? São cinzento, branco, maleável e nodular. O cinzento, ele é caracterizado por apresentar bastante silício, tá? E uma microestrutura de grafita. A microestrutura a gente deixa para mais adiante. O branco, ele é caracterizado por apresentar baixa concentração de silício. Só que a microestrutura dele é de cementita. O maleável é obtido a partir do ferro fundido, tá? Branco, mediante tratamento térmico. Então, eu pego o ferro fundido branco e faço tratamento térmico. E aí ele vai ter outra microestrutura, se torna o ferro fundido maleável, tá? E o nodular é obtido a partir do cinzento depois do tratamento térmico, tá? Resultando numa outra microestrutura. Então, a base do ferro fundido é cinzento e branco. Só que se eu aplicar tratamento térmico, eu posso ter o maleável e o nodular, tá? Elementos de liga, tá, gente? São muitos os elementos de liga e cada um faz uma influência diferente nas propriedades do material, tá? Não quero que vocês decorem isso, só para vocês terem noção do que mais ou menos um faz, o que o outro faz, e caso vocês queiram consultar. O carbono, tá? Ele aumenta a dureza e a resistência. Isso a gente sabe. O silício, ele ajuda a desoxidar, tá? Ele diminui a capacidade daquele material de oxidar. O magnésio também atua como desoxidante e desulfutante, tá? Desulfutante é tirar o sulfato dentro do elemento. O alumínio melhora de forma microestrutural, tá? Deixa um acabamento melhor, superficial na minha liga. O fósforo e o enxofre são elementos que aumentam a fragilidade, por isso deve ser mantido em teores baixos, tá? O fósforo e o enxofre não são elementos que eu adiciono,
Normalmente são elementos que quando a gente pega o material da natureza já vem. Então a gente tenta tirar. O cobre aumenta a tenacidade e resistência à corrosão, tá? O cromo e o níquel aumentam a resistência à corrosão e a dureza. O cobalto, molibdênio, vanádio e o tungstênio, eles são elementos que aumentam a dureza, tá? Em altas temperaturas. A temperatura ambiente, ele não faz muita diferença. Só que a altas temperaturas, tá? Quanto mais alta a temperatura, menor a dureza do material metálico. Só que são elementos que permitem que ele não perca a dureza, mesmo com temperaturas um pouquinho mais elevadas, tá? Utilizo naqueles equipamentos que vão ficar submetidos sempre a calor, tá? Teor de carbono, tá? Ele aumenta a dureza, consequentemente, aumenta a tensão de escoamento e a tensão de ruptura, tá? Só que em contrapartida, ele diminui a ductilidade, a tenacidade e a soldabilidade, que é a capacidade do material ser soldado, tá? Então tem que levar isso em conta. Aqui são porcentagens só para vocês terem noções de valores do teor de carbono, tá? Entre 0,05 a 0,15 são do tipo extra macio, tá? São chapas, fios, parafusos, tubos estirados, produtos de caldeiraria, tá? Entre 0,15 e 0,30 são do tipo macio, tá? Aí eu uso em barras laminadas e perfiladas, peças comuns de mecânica. Entre 0,30 e 0,40 eu tenho meio macio. São peças especiais de máquinas e motores. Ferramentas para a agricultura, por exemplo, tá? Entre 0,40 e 0,60 eu já tenho meio duro, que são peças de grande dureza, ferramentas de corte, molas e trilho. E entre 0,60 e 1,50, tá? É de duro até extra duro. Aí são peças de grande dureza e resistência, como molas, cabos, tá? Sobre os aços com baixo teor de carbono. De todos os tipos de aço, os de baixo teor de carbono são os que têm maior demanda, tá? No mundo inteiro do mercado. Esses aços possuem geralmente mais ou menos 0,25% de carbono. E não é possível fazer tratamento térmico em aços de baixo carbono, tá, gente? Essas ligas são relativamente moles e fracas, porém possuem ótima ductilidade e tenacidade, tá? Então, se eu tenho um aço de baixo carbono, eu não consigo aumentar a dureza dele através do tratamento térmico. Aplicações típicas para esse tipo de aço, tá? Inclui os componentes de carcaças de automóveis, perfis estruturais, chapas utilizadas em tubulações, tá? Edificações, pontes e latas. Um outro grupo de ligas com baixo teor de carbono são os aços de alta resistência e baixa liga, tá? Eles contêm outros elementos de liga, tais como o cobre, o vanádio, o níquel, o molibdênio, tá? Em concentrações que podem ser elevadas, chegam até mais ou menos 10%. São aços ligas de baixo carbono, tá? Possui maior resistência que os aços comuns, que os aços de baixo carbono, assim como maior resistência à corrosão também. Sua utilização só aplicado onde a resistência estrutural é um fator também muito importante. Os ácidos de médio teor de carbono, tá? Os ácidos de médio teor de carbono, eles possuem concentrações de 0,25 até 0,60% de carbono. Essas ligas podem ser tratadas termicamente já, tá? Pode ser feito austenitização e têmpera. E depois da têmpera pode ser feito revenimento para melhorar as propriedades mecânicas, tá? Não são todos os tratamentos térmicos que dá para fazer, mas alguns é possível. Essas ligas termicamente tratadas são mais resistentes do que os aços de baixo teor de carbono, porém perdem pouco da ductilidade deles, tá? As aplicações dos aços ao carbono de médio teor de carbono incluem
rodas e trilhos de trem, engrenagens, virabrequins e outras peças mecânicas e componentes estruturais, tá? De alta resistência, que exigem uma combinação, então, de alta resistência mecânica, resistência à abrasão, que é o risco, a fricção, mas também um valor de tenacidade, tá? Tenho depois os altos de teor de carbono, são aqueles que têm uma porcentagem mais ou menos entre 0,6 e 1,4, são os mais duros, tá? Mais resistentes, os menos dúcteis entre todos os aços, né? Uma das desvantagens é uma baixa ductilidade. Eles são quase sempre utilizados em uma condição endurecida e revenida, tá? Depois do tratamento térmico. Quase todos os ácidos de teor de carbono, para serem utilizados, necessitam de um tratamento térmico. São especialmente resistentes ao desgaste e à abrasão, tá? Eles são muito utilizados em ferramentas de corte e matrizes para modelação e conformação de material. A gente vai ver um pouquinho sobre matrizes em todos os processos, bem como a fabricação de facas, lâminas de corte, lâminas de serra, molas e arames. Em contrapartida, eles são frágeis, tá, gente? Ferramentas de corte mesmo são extremamente duras, só que se a gente deixar cair, ela craquela. Sobre os aços inoxidáveis, tá? São aços altamente resistentes à oxidação, em uma variedade de ambientes, especialmente a atmosfera ambiente, tá? Umidade e tudo mais. O principal elemento de liga dos aços é o cromo, tá? Em uma concentração de no mínimo 11%. É o cromo, então, que proporciona aquela facilidade de oxidar que o aço tem, tá? A resistência à corrosão também pode ser melhorada através da adição de níquel e molibdênio, não só o cromo. Os aços inoxidáveis são subdivididos em 3 classificações de acordo com a fase predominante da microestrutura: martensita, ferrítica ou austenítica. Uma ampla variedade de propriedades mecânicas combinadas, né, a uma excelente resistência à corrosão, que é o que o aço inoxidável tem, tá, torna eles muito versáteis nas suas possibilidades. Em contrapartida, eles têm um alto valor agregado, né, são aços caros. Eles são divididos em 3 tipos, tá? Aços ferríticos, martensíticos e austeníticos. Todos têm aquelas condições ali de cromo, níquel e molibdênio. O que muda é a fabricação, a microestrutura que ele vai ter, tá? Então, é por isso que a vozinha, ela dizia: ah, esse balcão aqui era para ser inoxidável, mas não é bom, não presta, tá? Porque existem diferentes aços inoxidáveis. Por isso que uns são bons, outros mais ou menos. Dependendo do tempo e do desgaste, é possível que balcão de pia mesmo que está sempre úmido, chegue no momento da vida que ele comece a oxidar, tá? E ele é um aço inoxidável, não deveria, tá? É porque ele pode ser do tipo mais simples, ferrítico, tá? Os austeníticos, que são os mais, esses nunca vão oxidar, tá? Só que um tem uma diferença de preço significativa entre o outro. Então, existem qualidades de aço inoxidáveis diferentes, tá? E o preço anda junto com eles. Isso é sobre os ácidos inoxidáveis, gente, desse. O ferro fundido, tá? As ligas de ferro e carbono, então, com teor de carbono acima dos 2,11, né? Os elementos residuais característicos que sempre continuam dentro do ferro fundido são silício, enxofre, potássio, fósforo e manganês, tá? O enxofre e o fósforo sempre vem nesses elementos que é extraído da terra, não tem muito o que fazer. Juntamente com o silício, temos o manganês, que tendem a estabilizar a microestrutura de cementita dentro do aço, tá? O fósforo também atua fornecendo a formação de cementita. E o enxofre, que na realidade é uma impureza que a gente não quer, tá? Ele possui efeitos negativos dentro do ferro fundido. Aqui são as divisões do ferro fundido com exemplos. O cinzento, tá? Que é aquele que tem silício. Ele é fácil de moldar, resistência ao desgaste, bom amortecimento de vibrações. Normalmente ele é utilizado em estruturas de máquinas operatrizes,
virabrequins e rotores. O nodular, tá? Qual é o nodular? É aquele que era ferro cinzento e depois eu fiz o tratamento térmico. Ele tem altíssima resistência mecânica, tenacidade e ductilidade. São peças sujeitas à pressão e que resistem ao choque, ao impacto, tá? O branco é aquele que não tem silício, tem pouco silício, alta dureza, mas também alta fragilidade. E ele é muito difícil de usinar. Ele é utilizado em máquinas operatrizes, virabrequins e rotores também, só que com maior dureza do que o cinzento. O maleável é quando eu pego o branco e faço tratamento térmico. Aí eu consigo, com o tratamento térmico, uma maior usinabilidade, ou seja, uma maior facilidade de usinar aquele ferro fundido, tá? Ele tem boa resistência à corrosão e boa ductilidade. Ele é utilizado em barras de ligação, engrenagens de transmissão, conexões de tubulações, por exemplo. Por último, aqui a classificação dos aços, só para vocês conhecerem, tá? O primeiro número, ele representa os elementos de liga que são presentes no aço, tá? Pode vir ou não uma letra, aí vai depender. Mas o primeiro dígito ali e o segundo representa o teor destes elementos de liga. Então, por exemplo, 1 é que ele é aço. Então, se é 10, 11, 12, 13, tá? É aço. O segundo vai dizer que elemento de liga vai ter. E existe uma tabela com isso, tá? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, vários. Aí o 10 é aço ao carbono. O 11, aço de usinagem fácil, tem teor de silício. O 12, de usinagem fácil, mas com teor de potássio e fósforo. O 13 é aço com manganês. O 23 é aço com níquel, naquele teor de níquel. O 25 é aço com níquel, em outro teor de níquel, tá? Existem tabelas, isso a gente não decora. Tem uma tabela que a gente tem que consultar qual é os 2 primeiros dígitos e saber do que se está tratando. É um aço e qual o elemento principal dentro dele, tá? O que a gente sabe sem olhar nas tabelas são os 2 últimos dígitos, porque os 2 últimos dígitos representam o teor de carbono, tá? O 10 é aço liga, tá? Então, 1008, tá? É um aço carbono, a gente pega aquele 0,8 e divide por 100, porque a gente quer em porcentagem. Então, 0,08 dividido por 100 dá 0,08. Então, o aço 1008 é um aço liga que tem 0,08% de carbono. O 1010, 10 é aço liga e 10 quantidade de carbono. Divido 10 por 100, tá? 0,1. Então, eu sei que é um aço liga com 0,1% de carbono, tá? Não posso esquecer de dividir por 100, tá? Porque senão eu pego ali o 1025, 25% de carbono, não é possível. Qual é o máximo de carbono que eu posso ter no aço? Vamos ver quem decorou agora. Valendo meio ponto para a gente terminar a aula. Qual é o máximo da quantidade de carbono que eu posso ter num aço? 2,11. 2,11. 2,11. Quem falou primeiro aí? Escutei 2 juntos. Quem falaram os 2? Gabriel. Gabriel e Fernando. Beleza. Vou fazer uns pontos extras para vocês dessa disciplina aí. Toda aula aí. Não conta na nota de vocês, tá, gente? É extra aí. Então, o máximo que eu posso ter no aço é 2,11, né? Então, não posso esquecer ali de tirar a minha porcentagem. E aí, segue todos, né? 1035, um aço liga com 0,35% de carbono. Pessoal, dúvidas sobre as propriedades, sobre as classificações ou alguma observação?
Tranquilo. Tranquilo até agora? Então tá, Por enquanto, sim. na aula por aqui hoje. Amanhã a gente vai ver metalurgia do pó, tá? Eu sei que a aula de hoje é um pouquinho maçante, é muita informação, mas são dados e conceitos importantes para a gente ter antes da gente falar dos processos, né? Propriamente dito. Porque a gente está vendo um processo, eu vou falar, esse processo a gente só trabalha com ácidos baixa liga, e aí fica perdido. Então é importante a gente ter noção da onde que surge o ácido, como que ele é produzido, como ele é classificado, né? E como que eu sei que é um, como que eu sei que é outro, mais ou menos umas aplicações, né? As aplicações, claro que dependendo do que vocês trabalham, vocês vão conhecer mais alguns ácidos do que outros, tá? É normal, mas essa introdução é bem importante. Então tá, pessoal, por hoje é só. Amanhã a gente continua essa nossa disciplina, então. Boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.